Olá, pessoal. Então vamos agora para a nossa última aula de teoria eletromagnética, né? Então, estamos chegando no final daquilo que nós nos propomos a comentar, a discutir. Então, nessa aula de hoje eu vou mostrar uma importante consequência da, daquela correção que o Maxwell fez em relação às equações fundamentais do eletromagnetismo, né? Ele inseriu um termo a mais na lei de Ampère. Nós vamos ver hoje o resultado teórico disso e como que isso foi importante para o entendimento da natureza da luz, por exemplo, que era algo que estava em voga, bastante discutido na época, né? Então, para isso, eu vou tratar de um tema que está na seção 9.2, não é sequência do livro do Griffiths, tá? Já vai lá para o capítulo 9, mas eu tenho uma seção curta lá que vale a pena a gente comentar aqui com base naquilo que nós já encontramos. Então, nós vamos falar aqui, vou escrever as equações de Maxwell para um caso específico, tá? Que é uma região do espaço sem corrente, sem cargas, e o objetivo meu aqui é, com base nas equações de Maxwell, chegar numa equação de onda, tá? Então, vou trilhar o caminho que o Maxwell trilhou, né? E que chegou no importante resultado. Então, para isso, eu vou escrever as equações de Maxwell, né? Então, a equação número 1 que eu vou escrever é a lei de Gauss. A lei de Gauss originalmente é assim, ρ sobre epsilon zero, mas como eu estou na região sem cargas, então esse ρ vai valer zero. Então, vou botar zero aqui. Eu tenho a equação 2, que é o divergente do B, é igual a zero, essa é sempre zero também. A equação 3 que eu vou escrever é a lei de Faraday, rotacional do E, né, do campo elétrico, é igual a menos derivada do campo magnético com respeito ao tempo. E a equação 4 é a lei de Ampère modificada. A lei de Ampère originalmente ela é μ0j, mas como eu não tenho correntes, então esse j vai para zero. Então eu tiro esse j, né? Fico só com a correção do Maxwell, que é μ0 epsilon zero, derivada do campo elétrico com respeito ao tempo, tá? Então, o meu objetivo com essas quatro equações é chegar em uma equação para onda eletromagnética. Para isso, o que eu vou fazer vai ser aplicar o rotacional nessas duas aqui, tá? E ver o que acontece. E fazer o uso das duas primeiras após eu aplicar esse rotacional. Meu objetivo é chegar numa equação de onda. E uma equação de onda, não sei se vocês sabem, mas talvez saibam, né? É um tipo de equação que relaciona uma derivada segunda de uma função, a derivada segunda temporal, com a derivada segunda espacial. Tá? Uma equação de onda tem essa cara. Então, vou tentar chegar em algo dessa maneira, utilizando essas quatro equações. Então, o primeiro que eu vou fazer é aplicar o rotacional aqui, ó, tá? Na lei de Faraday. Então, se eu aplico o rotacional nela, na minha equação 3, né, eu fico com o rotacional do campo elétrico. Existe uma propriedade que está lá no final do livro, né, quando eu tenho rotacional do rotacional, que ele vale o divergente do gradiente do campo elétrico. Ou melhor, o gradiente do divergente do campo elétrico. Menos o laplaciano do campo elétrico. Tá? Do lado direito dessa equação que eu marquei como A, né, que está aí na tela, eu tenho menos a derivada do campo magnético com respeito ao tempo, e eu vou aplicar aqui também o rotacional nesse termo. Então, eu fico menos del B del T, tá certo? E aí eu fico com o seguinte, vou reescrever, então fico com o gradiente do divergente, menos o laplaciano. Eu vou trocar a ordem dessas derivadas aqui, ó, tá?
como são derivadas, eu posso trocar, né? Então, vou derivar primeiro, fazer o rotacional primeiro, depois eu vou fazer a derivada temporal. Então, eu fico com menos del t de rotacional de B. Só que rotacional de B é a nossa equação 4, né? Que é a nossa lei de Ampère. E o rotacional de B a gente vê que dá μ0, ε0, ΔT, derivada do campo elétrico com respeito ao tempo. Então, vou botar isso aqui, tá? Então, fazendo isso, acho que vocês já perceberam o que dá do lado esquerdo, mas eu vou repetir. Eu vou ter menos derivada com respeito ao tempo, e o rotacional de B, da lei de Ampère, né, ele é μ0 ε0, derivada de E dt. Então, reparem que eu tenho agora uma derivada de segunda ordem, né, com respeito ao tempo. Então, eu fico com gradiente do divergente do campo elétrico menos o laplaciano do campo elétrico igual a menos μ0 ε0, derivada segunda do campo elétrico com respeito ao tempo, tá? Das equações de Maxwell, da primeira que eu escrevi, se a gente olhar, o divergente do campo elétrico vale zero, estou no espaço livre. Então, este termo vai ser zero. Então, vai sobrar só menos o laplaciano do E, campo elétrico, é igual a menos μ0 ε0, derivada segunda do campo elétrico com respeito ao tempo. Tem o sinal de menos dos dois lados, né? Eu posso mandá-los embora, posso cancelar, posso dividir por menos um dos dois lados, e eu fico com essa equação, que eu vou chamar de A. Tá? Então, a equação de segunda ordem do campo elétrico, com derivada de segunda ordem em coordenadas espaciais, e do outro lado, o lado direito, eu tenho a derivada de segunda ordem de coordenada temporal, né? Será que acontece a mesma coisa se eu fizer isso com as outras equações? Então, deixa eu só salvar, para não ter problema. E vou olhar aqui de novo, ó, eu apliquei o rotacional em A, né? Deixa eu aplicar o rotacional em B aqui. Aplicar o rotacional aqui. Então, vai ser rotacional do campo magnético, e eu depois vou aplicar o rotacional do lado direito também. Vou fazer isso aqui. Então, vai ser o rotacional do rotacional de B. Tá certo? Isso também, pelas mesmas regras, né, lá dos produtos das derivadas de segunda ordem, então no final do livro. Isso é o rotacional, ou melhor, isso vai ser o gradiente do divergente do B, que a gente já sabe que dá zero, menos o laplaciano do B. Tá? E eu vou aplicar o rotacional do outro lado, que é o lado direito, que é μ0 ε0, derivada em relação ao tempo, né? Essa aqui é a correção do Maxwell. Então, eu já vou falar que isso aqui vale zero. Então, eu tenho aqui, né, menos laplaciano do B igual. Eu posso também, da mesma forma, trocar a ordem dessas derivadas. Então, isso vai dar μ0 ε0, derivada em relação ao tempo, e eu vou ficar com o rotacional do campo elétrico. Tá? Só que o rotacional do campo elétrico, né, ele é menos ΔB ΔT. Então, isso vai entrar aqui. Ó. Então, fico com laplaciano do B, μ0 ε0, del
del t, e aqui eu vou ter menos derivada de b em relação ao tempo. Então, o que aconteceu? Eu vou ter uma derivada segunda em relação ao tempo, né, do lado direito, por causa deste termo e deste. Então, fico com Laplaciano do b é igual a menos, vou botar o menos para fora, ε0, derivada segunda do b com respeito ao tempo. Então, eu posso cortar sinais negativos e eu fico com esta equação, que é análoga à que eu chamei de A, que está aqui em cima, tá certo? Então, ela é análoga a ela. Então, observem as duas, né? Elas vão ter, deixa eu só escrever aqui abaixo. Então, ambas são assim. Laplaciano de E, μ0, ε0, del E2, del T2. E eu tenho a outra, né, que é Laplaciano do B, μ0, ε0, derivada segunda do campo magnético com respeito ao tempo. Tá? Então, essas duas equações, a A e a B, né, elas têm uma cara muito característica, né, que a gente pode comparar com a equação de onda. Tá? Então, se eu pegar componente a componente, por exemplo, ali, né, só para vocês observarem, já que elas são análogas, deixa eu pegar a equação A. Se eu aplico o Laplaciano, né, quem é o Laplaciano? O Laplaciano, ele é del 2, del x2, mais del 2, del y2, mais del z, del 2, del z2, né? Se eu aplico ele, se eu coloco ele para operar, né, sobre um vetor como esse aqui, que tem ex em x chapéu mais ey em y chapéu mais ez em z chapéu, né? Nós vamos ver que se essas componentes elas não têm dependência, por exemplo, eu vou fazer uma distributiva aqui, né? Farei uma distributiva e eu vejo que dessas derivadas elas podem a princípio atuar em todos esses termos aqui, né? Mas se eu fizer componente a componente, então eu vou ver que, por exemplo, eu vou ter, atuando nesse em x aqui, eu vou ter atuando tanto a derivada em x, a y e z. Então, na prática, eu vou ter um Laplaciano atuando em ex, né? Tá certo? Na direção x, mais um Laplaciano atuando em ey, na direção y, mais um Laplaciano em ez, na direção z. Isso é igual a μ0, ε0. E eu vou ter a mesma coisa aqui, ó, uma derivada segunda em bx, del t2. Deixa eu escrever um pouco para baixo, né? Ficou curto. Deixa eu fazer na outra linha. E aí do outro lado, né? Aqui, ó. Quem eu tenho, né? Eu tenho um μ0, ε0. Eu tenho uma derivada em relação ao tempo que vai atuar em... Estou fazendo no campo elétrico, né? Então vai ser em ex, x chapéu, mais ey, y chapéu, mais ez, z chapéu. Então essas derivadas são distributivas, né? E eu vejo que isso resulta em μ0, ε0, derivada segunda com respeito ao tempo do ex em x chapéu. Eu vou ter aqui, eu vou repetir as constantes, só para ficar mais claro.
derivada segunda em EY del T2, né? Mais μ0 ε0, derivada segunda em EZ del T2, Z chapéu. Então, reparem que eu tenho equações que são o seguinte. Eu tenho um Laplaciano em EX, e na coordenada X eu tenho isso. Em Y eu tenho isso. Vou fazer de outra cor, né? Isso e isso. E eu tenho em verde, vou fazer de outra cor. E na direção Z eu tenho isso. Então, no final, eu estou ficando aqui, ó, é como se eu tivesse o seguinte. Laplaciano em EX igual a μ0 ε0, derivada segunda em relação a x, e x, né? Igual ao tempo, tá? Se eu comparo isso com a equação de onda, o que é uma equação de onda, né? Isso vale para todo tipo de onda, tá? A equação de onda é algo assim. Laplaciano de uma função f qualquer é igual a 1 sobre a velocidade de propagação dela ao quadrado, derivada segunda dessa f com respeito ao tempo, né? Então, se eu comparo isso, que eu conseguiria a mesma coisa para as outras componentes e para o campo magnético seria igual também com isso, o que eu observo, né? Então, se eu comparo as duas, eu vejo que este termo que eu tenho aqui, ó, ele é na verdade igual a 1 sobre a velocidade. Então, o que acontece? 1 sobre a velocidade de propagação dessa onda ao quadrado, repare que tem um quadrado aqui, né? É igual a μ0 ε0. Então, fazendo a inversão, eu fico com v quadrado é igual a 1 sobre μ0 ε0. Então, está claro isso aqui. Então, a velocidade de propagação dessa onda é igual a 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Se nós fizermos o cálculo disso, tá? Isso na prática, né? Porque essas duas são constantes conhecidas que a gente consegue medir através de experimentos de elétrica, de passar corrente e medir campo magnético, por exemplo. Isso dá em torno de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, esse resultado ele é fantástico, né? O Maxwell chegou num resultado fantástico que ninguém tinha chegado até então. O que isso significa? Primeiro, que a gente consegue chegar em equações de onda como essa para os campos, tá? Isso ele demonstrou dessa forma que eu fiz. E o mais interessante é que, fazendo isso, ele chega em valores para essa velocidade, que é esse cálculo que eu fiz aqui, né? Que são da ordem da velocidade da luz, que já tinha sido medido na época, né? Isso é um resultado que o pessoal já media bem antes da descoberta do Maxwell. Então, o que ele observou foi fantástico, porque através de duas constantes do eletromagnetismo, que é o μ0 e ε0, que eram conhecidos na época, né? Ele chegou em um valor teórico para essa velocidade da luz, né? Que é muito próximo daquilo que eles já tinham medido na época, né? Que é próximo também daquilo que a gente mede hoje, né? Com várias casas decimais aí, de vários algarismos significativos. Então, esse resultado foi excepcional, né? E foi um resultado teórico, tá? A demonstração experimental disso foi feita logo em seguida com o Heinrich Hertz, né? O Hertz que dá nome à unidade que a gente utiliza quando a gente está tratando de frequência, né? Então, essa foi a importância do Maxwell, tá? Ele consertou a lei de Ampère e esse termo adicional que ele inseriu, né, que é essa corrente de deslocamento, como ele chamou, ela, através desse desenvolvimento simples aqui que a gente fez, ela mostra que existem ondas eletromagnéticas, né, já que a gente chega num formato de onda igual ao formato da equação de onda que é conhecido, e encontramos através desse desenvolvimento um valor para a velocidade de propagação dessa onda que é muito familiar, muito próximo daquilo que já era medido na época. Então esse resultado foi
excepcional, foi fantástico, foi maravilhoso, tá? Então, e reparem aqui, né, é importante destacar que esse valor ele só aparece por conta da inserção dessa correção do Maxwell, né, que está relacionado com esse μ0 ε0 aqui. Então foi uma consideração puramente teórica, mas que teve implicações muito profundas, tá, para o desenvolvimento da física. Então é isso, gente. Então esse aqui é o final das nossas videoaulas de teoria eletromagnética. Espero que vocês tenham gostado. E para terminar, eu vou finalizar essas videoaulas com uma música, tá? Na verdade é uma paródia, eu não vou cantar. Vou só pegar um resultado aqui, um vídeo que existe aí no YouTube, que eu vou colocar a descrição aqui abaixo. E vocês entrem lá e vejam ele por completo e dê um like lá para quem fez isso. Mas é uma musiquinha aí que eu achei genial, que agora a gente já pode entendê-la por completo. Então é isso, gente. Fiquem com a música. 2, 3, 4. When I find that there is charge in space, James Clerk Maxwell comes to me. Charge creates an E field, del dot E. And when there is a current, it creates a curly B in the right hand direction, del cross B, del dot E, del cross E, del dot B, yeah, del cross B. Maxwell's field equations, del cross B.